Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 2, para nós meditarmos naquilo que Deus colocou no nosso coração. E tenho certeza que o Espírito Santo estará falando aí ao seu coração, trazendo nesse momento aquilo que você precisa como um alimento firme, sólido, que é a palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 38. À medida que você encontrar, você pode ficar de pé mais um pouquinho, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 2, vamos ler do versículo 36 ao versículo 38. A palavra do Senhor diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Senhor, nós te louvamos nesta noite e queremos que a tua palavra venha realmente de encontro aos nossos corações. Seu Deus, que ela encontre morada, que ela possa produzir frutos na nossa vida. Queremos ser muito mais do que ouvintes, mas nos tornar cada vez mais praticantes da tua palavra, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós temos ouvido muito falar sobre a volta de Jesus, não é verdade? A gente ouve falar que Jesus já está voltando, que Jesus está às portas. Ouvimos falar realmente, ver os sinais, guerras, rumores de guerra, catástrofes, pandemias. Estamos aí vivendo um tempo de muita dengue agora, então já fico alerta para você todos os dias, uma vez por semana ou duas. Dê uma olhadinha nas suas plantinhas, nos pratinhos da planta, faça a vistoria na sua casa, porque a dengue está aí. E a gente vê que, olhando para um cenário geral, parece que o mundo está vivendo um caos. Parece que as coisas estão meio desorganizadas, tá? Nós estamos vivendo uma desordem. E a impressão que se dá maior é que todo o cenário está sendo armado para que o anticristo surja, Alguém vai ter que levantar aí para se cumprir a palavra do Senhor, e aí promovendo aí a paz mundial, alguma coisa, e parece que nós estamos realmente caminhando para isso. E no meio de todo esse caos, no meio de toda essa turbulência, e para alguns, que é o que nós vamos falar hoje à noite, nessa expectativa da volta de Jesus, a igreja, ela começa a expressar o seu sentimento, A igreja, ela precisa se manter em meio a isso tudo, ela precisa se manter firme, tendo uma consciência de evangelização, de que o tempo, por mais difícil que esteja no mundo, mas a igreja, ela precisa agora se posicionar e falar: olha, não tem como mais nós vivermos aqui dentro das 4 paredes, e precisamos anunciar a volta de Cristo, anunciar Cristo como Salvador, o Redentor na nossa vida. Em meio a isso tudo, nós precisamos expressar o amor de Jesus através da sua palavra, que salva, que cura, que liberta, em meio ao mundo de caos. E aí eu quero te fazer uma pergunta que vai nos conduzir durante essa palavra. Você ama a vinda do Senhor? Porque às vezes nós falamos da volta do Senhor e tudo, mas você ama dizer: olha, Jesus está voltando, e anseia por essa volta? Ou às vezes você tem um pensamento meio de adolescente, eu já falei muito isso: não, Jesus não pode voltar agora não, eu tenho que casar primeiro, tenho que ter meus filhos,
a gente coloca um monte de coisa. Não, Jesus não pode voltar agora não. Tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para realizar. Ou você é aquela pessoa que está, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou o seu coração é aquele que anseia pela volta do noivo, para que o casamento seja consumado. E é isso que nós precisamos avaliar no nosso coração. Paulo, ele vai falar do amor à vinda do Senhor. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, Paulo já está, no final de carreira, final da sua vida. Olha o que ele vai dizer: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A coroa está preparada para aqueles que amam a sua vinda. E aí por isso eu perguntei: você ama? Você anseia? Você é apaixonado por Jesus a ponto de dizer: vem, Senhor Jesus? Porque essa precisa ser a expectativa do nosso coração, para que você possa receber, assim como Paulo já tinha essa consciência, você possa ter a consciência de que a recompensa do Senhor é para aqueles que o amam, aqueles que serão fiéis até a morte. Amar a vinda, falar é uma coisa, amar é outra. E amar a vinda do Senhor, a gente começa a ver que não é opcional, mas é o que a fé genuína faz. Porque aquele que ama o Senhor, que diz que ama o Senhor com toda a sua força, com todo o seu fôlego, é fiel até a morte e vai ansiar pela vinda do noivo. Esse precisa ser o anseio do seu coração, a volta de Jesus. E esse assunto tem que te levar realmente a um momento de expectativa, de paixão, de um amor, de você querer fazer tudo aquilo que o agrada, esperando pela sua volta. Não podemos ter medo, não podemos caminhar por medo. Não podemos, eu vou pecar, pequei, meu Deus, para onde Jesus pode voltar, eu tenho que consertar minha vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O nosso coração precisa estar queimando, ardendo pela volta do noivo, pela volta de Jesus, o qual nós proclamamos que amamos e dizemos realmente que Ele vai voltar. E aí eu quero que você preste atenção no texto que nós lemos. Ana, ela era uma profetisa. É a primeira profetisa que o Novo Testamento vai dizer depois de um período de 400 anos, onde Deus não falava, não se manifestava, o período interbíblico ali. Mas de repente, Lucas vai descrever Ana como uma profetisa. A Bíblia não relata assim, nenhuma de suas profecias, mas a gente entende que as mulheres, elas recebiam esse dom, eram vocacionadas a serem profetas. A gente vê Miriam, irmã de Arão, a gente vê Débora, a gente vê Uda, a gente vê as filhas de Filipe no livro de Atos, a gente vê que na igreja de Corinto tinham mulheres que eram profetisas, mas Ana, ela era uma profetisa. É isso que Lucas está dizendo. Além de ser profetisa, ela era uma viúva. Ela foi casada, ficou casada durante 7 anos, e aí ficou viúva. Pela cultura, provavelmente ela casou bem nova, mas isso era um problema. Ela ser viúva já era um problema, porque havia um problema generalizado em ser viúva, porque as viúvas eram esquecidas, muitas das vezes elas eram negligenciadas. E aí, se ela não tivesse alguém da família para ser o remissor dessa viúva, ela dependia da ajuda das pessoas. E a igreja sabia muito bem
ajudar, por hora não, né? No livro de Atos a gente vê ali uma confusão por causa disso. Mas só o fato de ser viúva já havia um problema, já era um problema para Ana. Ela contava com a bondade das pessoas, e é por isso que a gente vê que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente vê que Jesus ele sempre teve um cuidado assim, especial para as viúvas. Se você é um cristão de verdade, você precisa ajudar os necessitados e também cuidar das viúvas, né? Tiago vai falar sobre isso. Então Ana profetiza, viúva. A idade de Ana já era uma idade avançada. O texto fala que ela tinha 84 anos, os seus cabelos provavelmente branquinhos, né? A sua pele um pouco enrugada, acumuladas aí por causa da experiência do dia a dia, né? Desses 84 anos, várias experiências vividas. E no versículo 37 vai dizer que ela era uma mulher piedosa. Por quê? Porque ela não deixava o templo. Havia uma devoção no coração de Ana, havia um temor no coração de Ana. Ela fazia questão, ela era aquela mulher que não perdia um culto, né? Que estava ali a todo instante. Alguns vão dizer que tinha até um quartinho lá no templo, que ela morava lá. Mas eu fico pensando, né? Ela deve ser aquela senhorinha bonitinha, simpática, que abraça todo mundo, que conversa com todo mundo. Na hora do louvor, ela devia estar lá pulando, né? Essa é conjectura, tá, gente? Não tinha louvor, no culto não era dessa forma. Mas eu imagino que ela era aquela mulher que todo mundo olhava, que todo mundo gostava. 84 anos, profetiza, servindo ao Senhor, fazendo questão de estar na casa do Senhor, sendo útil, sendo prestativa. E aí o texto diz que, tendo chegado, e chegando, no versículo 38, e chegando naquela hora, e chegando, outras versões vão dizer, e chegando naquele exato momento. Que momento? Aí você tem que ler os versículos anteriores. Era o momento em que Jesus estava sendo apresentado no templo. Jesus com 8 anos. Aí ele vai relatar também a história de Simeão, que no seu coração tinha o desejo de ver o Messias. E quando Simeão pega Jesus no colo e vai apresentá-lo, né, no versículo 29 aí do capítulo 2 de Lucas, ele vai dizer: agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Nesse momento que Simeão está apresentando Jesus, é que Ana, ela vai chegar. Aí você imagina comigo a emoção dessa mulher. Tudo que ela mais queria, tudo que ela mais desejava era ver o Messias. O que ela tinha de base eram umas profecias do Antigo Testamento. Quando Simeão, ela está lá, e Simeão levanta aquele menino e faz essa declaração, eu imagino que ela se tomou de uma emoção tão grande. Ela falou: eu estou vendo o cumprimento da promessa. E ela começa a falar com as pessoas a respeito do menino. Aquele momento, o sonho dela, toda a expectativa que ela estava esperando, que ela tinha, aquilo agora se torna realidade. O momento que ela mais esperava da vida dela, neste momento estava acontecendo. A espera tinha acabado. Então você imagina como que ficou o coração de Ana nesse momento, em ver o cumprimento da promessa. E aí nós vamos aprender algumas coisas com esse texto e com Ana. A Bíblia só fala dela nesse ponto, nesses 2 versículos, nesses 3 versículos. E aí a gente vê que Deus, Ele sempre busca pessoas disponíveis. Ana, a profetisa Ana, ela não deixava o templo. A gente vê que Ana não era de nenhuma família da elite sacerdotal.
O seu pai, a Bíblia não fala, né, que é Fanuel, a Bíblia não faz referência nenhuma a ele. Até a tribo do qual ela pertencia a Zé, era uma tribo que se perdeu, ninguém sabia onde era o território. Uns falam que era do norte, mas depois ela se juntou com as tribos do sul. Mas não tinha nenhuma localização exata mais, estava perdida. Ela não tinha uma descendência. Já era uma viúva, igual eu falei no início, já era um peso. A idade já estava avançada, mas ela tinha um dom que Deus deu. Mas Ana era vocacionada pelo Senhor, ela tinha um chamado de Deus, ela era usada por Deus. Então não importa qual é a sua situação, deixa Deus usar a sua vida, esteja disponível. Apesar dos apesares, de todas as dificuldades que ela poderia encontrar, ela não deixava de estar ali diante do Senhor. E ela estava ansiosa em ver o Messias. Além de estar na casa do Senhor, ela fazia isso através de quê? De jejuns e orações. Ela tinha uma vida de entrega, de dedicação. Esse é um exemplo ao qual nós devemos seguir. Hoje vivemos tempo onde as pessoas fortes é que têm vez. Lá no mundo você não pode ser fraco. É por isso que às vezes eu vejo alguns vídeos não propositalmente, né? Às vezes chega alguma coisa do Pablo Marçal e aquilo parece até piada. Porque Deus não conta com os fortes, Ele conta com os disponíveis. É quando você se entrega ao Senhor, à medida que você age dentro da fé que você professa, dentro do amor que você tem pelo Senhor, o Senhor, Ele vai te usar. Nessa noite o Senhor pode te revestir de poder, de unção, te dar os dons, para que você seja útil na obra dEle. E você precisa acreditar nisso no seu coração. Então não se conforme em apenas ser mais um no meio da multidão. Por mais simples, e às vezes até você acha que você não tem condições, dê lugar ao Senhor e deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida, te usar. E essa é a primeira coisa que a gente aprende com Ana. Outra coisa que a gente aprende com Ana é que nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para sonhar. O sonho que ela tinha era de presenciar, era o cumprimento da profecia do nascimento do Messias. Ela tinha 84 anos, mais de 80 anos, criando expectativas, motivos suficientes para pendurar a chuteira, para falar: ah, não, você já fiz tudo que eu tinha que fazer, já vivi tudo que eu tinha que viver. Mas aos 84 anos, e ela ainda tinha expectativa do cumprimento da profecia. Ela estava lá todos os dias no templo, ela estava lá jejuando, ela estava lá orando, ela estava lá se entregando, se dedicando ao Senhor. E às vezes a gente se acha no direito, Deus coloca sonhos no nosso coração, sonhos para a nossa família, sonho para a nossa vida ministerial, e a gente fala: ah, já não é para mim mais. Ou por causa da demora, ou por causa das circunstâncias, a gente fala: ah, não vale a pena mais, eu vou vivendo aqui a minha vida. Porque se você não sonha, você perde os objetivos da sua vida, e você vai deixando, né, simplesmente as coisas irem acontecendo. Não, a gente precisa se levantar, a gente precisa sonhar, para que esses sonhos possam ser uma fonte de motivação para alcançarmos os objetivos do nosso coração. Então é tempo, volte a sonhar. Olhando aqui, eu acho que não tem ninguém mais do que 84 anos aqui. Então dá tempo de nós sonharmos. Sonhe, trace meta, trace seus objetivos, crie expectativas na sua vida, porque Deus, Ele pode cumprir.
Isso que nós estamos vendo, e ela estava lá sendo, é o que nos leva a uma coisa que eu acho muito importante na nossa vida, que é a constância. Ela era constante, o tempo de espera não desanimou. Ela podia muito bem falar, vou ficar aqui no meu quartinho, não vou ficar aqui na minha casa, não vou mais não, já estou avançado de idade, cheio dos problemas, cheio dos ites, né? Artrose, artrite, né? Cheio de dor na coluna, cheio de um monte de coisa. Ela falava, vou ficar aqui quietinha, já fiz minha parte. Mas ela tinha um sonho de ver o Messias, e isso fazia com que ela tivesse uma vida constante. Não era alguém que hoje estava bem, amanhã não estava, hoje está desanimado, sumiu da igreja. Às vezes a gente, estou com muito problema, vou na igreja. Aí a gente deixa de ir na igreja, depois a gente volta na igreja. Tem gente que é inconstante. Essa mulher, ela era constante. Ela não ficava olhando para as circunstâncias. As situações que ela passava, às vezes de dificuldade, não era o que movia o coração dela. O que movia o coração dela era o sonho, a expectativa do cumprimento da promessa. E eu sei que Deus tem promessas para a sua vida. Eu sei que você tem sonhos. E isso precisa motivar o seu coração a uma vida constante na presença do Senhor, independente das lutas que você estiver passando, independente das dificuldades que você estiver enfrentando. Porque o Deus que nós amamos, o Deus ao qual nós servimos, ouve a nossa oração, a nossa petição, conhece o nosso coração. E aí isso tem que mover na nossa vida. E de tudo que essa mulher tem para nos ensinar, o que eu quero destacar, que é o que Deus falou muito forte no meu coração, é o anseio dela de ver o menino, de ver o Messias. E aí eu volto à minha introdução. Qual é o nosso anseio nesta noite? Como está o anseio do nosso coração pela volta de Jesus? Ela tinha essa expectativa no coração dela. E quando ela viu aquele menino, quando ela contemplou Simeão levantando ali o menino e declarando essas palavras que nós já lemos, e agora ela não se contém de emoção, e ela começa a falar, versículo 38, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O nosso anseio pela volta de Jesus precisa nos impulsionar a falar dele. Porque quando nós amamos, nós queremos falar sobre. Então esse anseio pela volta do Senhor tem que nos impulsionar a sairmos do nosso comodismo e abrirmos a nossa boca e falar sobre Jesus. E falar dele com emoção, com vida, com propriedade, com verdade, vivendo uma vida que é digna de agradá-lo. No meio de todas aquelas pessoas que poderiam estar ali no templo, tanto Simeão como a profetisa Ana, elas viram algo a mais, de que as pessoas ainda não tinham percebido. Então não se contente em ser mais um no meio da multidão, porque Deus ele conta com você na obra, no reino, para te usar, para manifestar o amor dele, para falar dele. Não se contente em ser mais um. E ela conseguiu ver algo a mais naquela criança de 8 dias, porque ela era temente ao Senhor, havia uma devoção no seu coração. O texto fala que ela jejuava e orava. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. Nós precisamos orar e nós precisamos jejuar. Estava conversando com o Renan ontem, falei, Renan, Deus está me incomodando, eu tenho que fazer jejum. Eu sou tão esquecido quanto a isso, passo às vezes tão batido. Quinta-feira eu preguei à tarde, eu falei sobre o jejum. Porque não há na Bíblia uma ordem, mas fica subentendido. Livro de Lucas mesmo, capítulo 14, lá na frente, ele vai falar assim, quando jejuares,
Significa o quê? Então o que a gente vai fazer é jejum. E Marcos, quando Jesus é questionado pelos discípulos de João, fala: olha, a gente jejua e tudo, e os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus fala com ele: mas como que eles vão jejuar com o noivo na festa? Mas chegará um tempo em que o noivo será tirado, então eles vão jejuar. E a gente vive esse tempo, o noivo não está na festa, o noivo vai voltar. E se há um anseio no nosso coração pela volta de Jesus, nós precisamos ter uma vida de devoção, de oração e de jejum. Precisamos buscar ao Senhor, para que os nossos olhos se abram e a gente comece a perceber as coisas além do natural, como Simeão viu e como a profetisa Ana viu. Então tenha uma vida de entrega ao Senhor, de dedicação ao Senhor. Seja um crente de verdade. Deixa Ele te usar, não fica retendo as coisas que Deus tem ministrado no seu coração, tem entregue para você. Nós vivemos um tempo onde nós precisamos realmente mortificar a nossa carne. É o oposto do que a gente vê por aí, do que o mundo prega. Hoje as pessoas querem aparecer, querem like, querem seguidores, querem não sei o quê, quando na verdade o que nós precisamos é mortificar a nossa vontade, é o nosso eu, é deixar de lado os nossos achismos e querer sempre andar no centro da vontade do Senhor. É fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e pronto. Sem ficar pensando no que os outros estão pensando, que vão falar. Precisamos estar no centro da vontade do Senhor, fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. É o tempo de mortificar a nossa carne. E aí, a gente olha toda esses versículos, essa situação de Ana. Será que eu e você devíamos almejá-lo menos do que Ana almejou? Será que temos esse direito? A expectativa de Ana, né, era baseado na promessa. Existiam as profecias. A única base que eles tinham com relação ao Messias era essa. As profecias que estavam lá registradas no Antigo Testamento. Agora eu e você, nós sabemos muito mais sobre ele do que elas sabiam. Apesar dos olhos, né, de Ana ter contemplado o Messias, mas eu e você, nós entendemos muito mais. Ela nunca ouviu uma palavra de autoridade, um ensinamento como nós temos. Ela nunca viu Jesus curando um cego, ou curando um paralítico, ou purificando um leproso. Ela nunca viu um surdo voltando a escutar. Ela não viu Jesus ressuscitar os mortos. Ela não viu Jesus sendo crucificado lá no Gólgota por causa dos nossos pecados, vencendo o pecado e a morte. No entanto, ela ansiava pelo Messias, pelo aquele que viria a restaurar Jerusalém. E agora, como é que fica o nosso coração conhecedor de tudo isso? Entendendo quem Jesus é. O nosso coração não pode deixar de queimar pela sua volta. Nós não temos direito algum de almejá-lo menos do que Ana almejou. Ela não viu ele ressuscitado, mas nós presenciamos tudo isso através da palavra. Ou seja, nós não somos guiados por aquilo que vemos, né? Somos guiados pela nossa fé. Somos guiados pela nossa fé. Para ela bastou apenas a profecia e ela estava lá com jejuns e oração dia e noite, buscando ao Senhor. Andamos por fé, irmãos, e não por vistas. Precisamos compreender isso. Seu coração não pode sentir
menos do que isso. E o Espírito Santo nessa noite, ele nos leva a refletir sobre isso. Não adianta a gente apenas falar, olha, Jesus está voltando, com aquele ar de temor, né, de medo. Ó, Jesus está voltando. Ah, mas eu tenho tanta coisa ainda para fazer. O nosso coração precisa queimar a ponto de dizermos, olha, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Esse precisa ser o nosso clamor. É dentro dessa expectativa que nós precisamos viver, que é a expectativa que a igreja primitiva vivia, a expectativa da volta do Messias. E as coisas aconteciam, se entregavam, evangelizavam, iam de casa em casa, repartiam o pão. Se nós nos acomodarmos na nossa vida cristã, vai passar anos e a gente vai ser um mero espectador, um mero crítico daquilo que está se fazendo na igreja. Mas se o nosso coração arder, queimar pela volta de Jesus, isso vai nos impulsionar a ter uma vida de entrega, de fazer a vontade do Senhor. É isso que nós estamos precisando, despertar o nosso amor pela volta do Messias, pela volta do noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós não estamos aqui para ficar questionando o tempo, a hora. Isso só Deus sabe. O momento que Ele virá, Deus é que sabe. A gente pode especular, pode envolver várias pessoas. Ah, sinais disso, sinais daquilo. Olha para Israel, não olha para Israel, né? Faz isso, é guerra, é não sei o quê, e vai vir mais uma. Mas só quem sabe a hora é Deus. O que nós precisamos é ter o coração ardendo, o desejo, o almejo de que Ele realmente venha para nos buscar. Precisamos ter certeza da nossa salvação. Eu desejo que Ele volte logo mesmo e que eu vá morar com Ele, que eu vá para o céu. É isso que nós precisamos. E eu vou repetir, que eu já estou terminando. O nosso coração, baseado no conhecimento que nós temos da palavra do Senhor, de quem Jesus é, precisa arder pela sua volta, para que isso nos impulsione a sair do nosso próprio comodismo e tenha uma vida de devoção, de entrega ao Senhor. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de entrega, de adoração ao Senhor. Adore ao Senhor. E eu queria que você se colocasse de pé neste momento. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento e nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. E durante esse louvor você vai poder expressar ao Senhor este amor. E de repente você está aí e fala, poxa Felipe, mas eu realmente tenho tanta coisa ainda, sonho em tanta coisa. Sonhe mesmo, tem que sonhar. Ah, mas Jesus voltar agora? É, meu irmão, a gente tem que... O almejo do nosso coração tem que ser esse. Independente daquilo que a gente precise fazer. E enquanto nós vamos estar louvando, você vai ter a oportunidade de falar com o Senhor aí no seu lugar. Peça ao Espírito Santo. Eu não sou como essa mulher, não. Eu não sinto isso, esse desejo todo que Ele volte. Fala isso com o Espírito Santo, seja sincero com Ele nessa noite. E
peça para que Ele acenda a chama no seu coração, porque isso vai te tornar um cristão melhor. Isso vai te tornar um cristão mais produtivo na obra dele. Você vai ter uma sensibilidade maior de ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração, no seu ouvido, para você fazer. E principalmente vai ter forças para fazer, porque não adianta a gente ouvir se a gente não vai obedecer. Que seja essa a sua oração nessa noite. Estende a sua mão para frente, no sinal que você vai receber. Os pastores vão descer, vão estar orando com vocês. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está reunida aqui nessa noite. A tua igreja que tem posicionamento, a tua igreja que tem vivido uma vida digna de te agradar. Portanto, nós pedimos que nessa noite o teu Espírito Santo derrame sobre cada um o revestimento de poder, de autoridade. Derrama, Senhor, a tua unção. Distribua, Senhor, os dons. Oh Deus, em nome de Jesus, derrama sobre a vida de cada um neste momento, que está com os braços estendidos, Senhor, para que sejam realmente homens e mulheres que se importem em te agradar sempre, em todos os momentos. Senhor Deus, restaura os sonhos nessa noite, sonhos que estavam guardados lá no fundo do coração, que venham para fora neste momento em nome de Jesus. Senhor Deus, derrama força para que sejam constantes na tua presença. Senhor Deus, dê sabedoria e estratégia, um coração rendido ao Senhor, para ter uma vida de entrega, onde possamos mortificar o pecado, a nossa carne, para fazer a tua vontade. Derrama sobre cada um nessa noite. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção. Derrama o teu poder. Oh Deus, reveste-nos de uma autoridade para vivermos um novo tempo, onde o nosso coração realmente possa almejar pela tua volta e possamos ver o cumprimento das tuas promessas. O Senhor falou que iria preparar morada e viria nos buscar. Estamos aqui esperando a tua volta, Senhor. Não deixe a situação que está acontecendo no mundo ditar a maneira com que nós estamos vivendo, mas que seja a nossa fé, seja o nosso conhecimento do Senhor, que seja isso que motive o nosso coração. Vivemos por fé, não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, Senhor. Independente das circunstâncias, do problema que cada um tem enfrentado, o que nós queremos é ser usados pelo Senhor. Por isso traz renovo, traz restauração, traz sabedoria, traz ousadia, Senhor, traz coragem. Oh Deus, toda a ação do inferno, toda a artimanha do diabo que tenta realmente nos intimidar, nos paralisar, nos travar, nós repreendemos agora em nome de Jesus. A unção do Senhor, ela vem e ela despedaça todo o jugo, quebram todas as cadeias. Oh Senhor, usa a nossa vida, nós estamos aqui, estamos disponíveis, Senhor. Estamos disponíveis, Senhor. Então nos use, Pai. Nos use, dá-nos as estratégias, sabedoria, nos conduza. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor, o Senhor é bom. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. A tua presença é real aqui neste lugar. Oh, louvado seja o teu nome. Santo, 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 santo. Santo é o teu nome. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.